E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos fazer o segundo vídeo aqui sobre o concurso 1077. Vamos pegar as informações do primeiro vídeo, juntar com esse aqui e dar uns palpites mais refinados. Fiz algumas alterações comparando o primeiro vídeo com esse de agora e vamos ver como é que ficou. E antes de começar o vídeo aqui, eu queria agradecer a todas as pessoas que comentaram no vídeo anterior, me alertando sobre o Brasileirão da Série C. Eu trouxe números e estatísticas do primeiro quadrangular. E a Série C é diferente da B e da A. 8 times se classificou para o quadrangular final e tem grupo A e B. Já houve a primeira rodada, então as informações que eu trouxe do primeiro vídeo era do campeonato todo no geral. Então conforme eu for passando aqui pelos jogos da Série C, eu vou passando novas informações com os números corretos. Apesar que os números que eu trouxe também não devem ser descartados. Por exemplo, o Operário ele foi o primeiro colocado no geral e agora ele tá em último do grupo dele, porque perdeu apenas uma partida, então, né, já fica a dica. Sem mais enrolação, vamos aí então para o jogo 1, que é Sport e Criciúma. O resultado mais comum entre eles é o 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Sport ganhou 2 partidas, houve 4 empates e o Criciúma ganhou 3. A diferença de gols está empatada em 7-7. No ano passado, houve empate nas 2 partidas entre eles, 1-1. Aqui de informação relevante é que o Criciúma perdeu seus últimos 3 jogos fora de casa. Então, tomar cuidado aí. A porcentagem para essa partida tá assim: 54% para o Sport, 27% para o empate e 19% para o Criciúma. Já os números de aposta, 1,75 para o Sport, 3,50 para o empate e 5,0 para o Criciúma. Os números já começaram bem aí, indicando o Sport como favorito. O Sport, como todo mundo sabe, é muito forte ali lá dentro de casa. Tá numa briga direta aí para subir pro Brasileirão Série A. E eu acredito que vai dar muito trabalho aí pro Criciúma. No primeiro vídeo eu tinha jogado um duplo, mas como eu tenho o costume de apostar 3 duplos, eu só alterei, eu não vou colocar duplo nesse primeiro jogo, porque eu vou usar em uma outra partida que eu fiquei com muita dúvida. Então nessa primeira partida eu vou de Sport seco. Jogo 2, Romênia e Israel. Durante os últimos 6 jogos, a Romênia ganhou 2 vezes, houve 2 empates e Israel também ganhou 2 vezes. A Romênia não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Em 19 partidas, a Romênia sofreu gols em todas elas. Israel dá pra ver que é um time que não dá pra confiar muito nessa zaga. 19 gols em todas as partidas, 19 partidas com gols em todas as partidas sofridos. A porcentagem do resultado tá assim: 47% para a Romênia, 28% para o empate e 25% para Israel. Já os números de aposta, 2,02 para a Romênia, 3,40 para o empate e 3,80 para Israel. Para essa partida aqui, a Romênia jogando em casa e os números estão bem a favor da Romênia, e esse histórico de Israel não é legal, né? Tomar gols em todas as partidas. Então, nessa partida do jogo 2 aqui da Loteca 1077, eu vou de Romênia. Jogo 3, Lituânia e Sérvia. Esse jogo aqui, pessoal, tomar cuidado, ele foi alterado pela Loterias. Tiraram o jogo do Kosovo, só porque era tão legal falar esse nome, Kosovo. Aí tiraram o time do Kosovo aqui do jogo 3 e agora é Lituânia e Sérvia. Bom, nos últimos 7 encontros entre eles, a Lituânia ganhou somente uma vez, houve um empate e a Sérvia ganhou 6 vezes. A diferença de gols está 17-5. A Lituânia não ganhou seus últimos 13 jogos. E também a Lituânia jogou 7 jogos seguidos em casa sem ganhar. E para ajudar mais ainda a Lituânia, a Sérvia não perde há 5 jogos. Só por aqui já dá para ter uma base de onde que vai ser o palpite, né? Mas vamos lá. A porcentagem para esse resultado tá assim: 10% para a Lituânia. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é um dos números mais a favor de um time que eu já vi, viu? Aqui na Loteca. Mas vamos lá, 10% para a Lituânia, 17% para o empate e 73% para a Sérvia. Já os números de aposta, 9,70 para a Lituânia, 5,70 para o empate e 1,30 para a Sérvia. Bom, só por esses números aí não tem nem o que dizer, né? Bom, se a Lituânia ganhar, né, vai ser a zebra do século, né? Porque só por esses números aqui. Mas nesse palpite aqui do jogo 3, a gente vai de Sérvia seco. Jogo 4, Ponte Preta e Sampaio Correia. O resultado mais comum entre eles é o 0-0. 5 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, a Ponte jogando em casa ganhou 2 vezes. Houve 4
empates e o Sampaio Corrêa não ganhou nenhuma vez. No geral, são 13 jogos, a Ponte Preta ganhou 3, houve 7 empates e o Sampaio Corrêa ganhou 3. A porcentagem do resultado para essa partida tá assim: 43% para a Ponte Preta, 32% para o empate e 26% para o Sampaio Corrêa. Já os números das odds: 2,25 para a Ponte Preta, 3,0 para o empate e 3,75 para o Sampaio Corrêa. Uma diferença bem grande aqui no jogo 4 se comparado com o jogo 3, né? Já é um jogo mais difícil de ser analisado. A Ponte Preta tem a vantagem de estar jogando em casa, mas o Sampaio Corrêa também é um time que dá trabalho, mesmo fora de casa. Quando um time consegue ganhar do Sampaio Corrêa, geralmente não é uma diferença de gols tão grande. Então, jogo duro aí para Ponte Preta, mesmo jogando em casa. Para essa partida, eu vou de Ponte Preta e empate. Aqui, se você tem o costume de jogar um triplo, seria uma partida que eu jogaria triplo, viu? Porque Ponte Preta é um time que nos últimos jogos não tá dando para confiar muito. Mas se você tiver um dinheiro sobrando, eu jogaria um triplo nessa partida do jogo 4. Jogo 5, Amazonas e Paysandu. O Paysandu sofreu gols nos seus últimos 6 jogos. Nos últimos 6 jogos, né, tomou gol. E no último encontro aqui de informação relevante que a gente tem, que o Paysandu foi o vencedor da partida. A porcentagem para essa partida tá assim: 42% pro Amazonas, 31% pro empate e 28% pro Paysandu. Já nas odds, 2,22 pro Amazonas, 3,0 no empate e 3,35 pro Paysandu. Esse jogo 5 aqui do concurso 1076 da Loteca também, joguinho difícil de se analisar, porque o Amazonas está jogando em casa, não é um time tão fácil de ser batido dentro de casa. O Paysandu é um time grande aí do norte, de tradição, acabou empatando a sua partida, né, contra o Volta Redonda aí na primeira fase dessa fase de grupo, né, da Série C, e o Amazonas perdeu a sua primeira partida pro Botafogo, da Paraíba. Aí aqui nesse jogo 5, como os números tá bem dividido, eles estão no quadrangular final, só que todo mundo do grupo joga entre eles, e só houve uma partida, não tem como você ter uma base. Então, para essa partida aqui do jogo 5, eu vou de Amazonas e Paysandu, um duplo aberto aí. Jogo 6, Brusque e São Bernardo. Tanto o Brusque como o São Bernardo, eles estão no grupo A, né? Jogaram respectivamente com São José e Operário. Os dois ganharam suas primeiras partidas. E nesse quadrangular aqui do grupo A, os dois estão na primeira posição com 3 pontos. Então, um jogo difícil aí de se analisar também, né? O São Bernardo chegou bem até essa fase, o Brusque muito forte dentro de casa, vai ser uma partida bem complicada para os dois. Então vamos aqui para as informações. O Brusque já não perde em casa há 5 jogos, e para ajudar aqui o São Bernardo, não ganhou em nenhum dos seus últimos 8 jogos fora. De informação relevante é isso. A porcentagem da partida tá assim: 49% pro Brusque, 30% pro empate e 22% pro São Bernardo. Já as odds, 1,91 pro Brusque, 3,10 pro empate e 4,30 pro São Bernardo. Eu acho que esses números estão bem a favor do Brusque, muito mais por causa desse histórico, né, do Brusque não perder há 5 jogos, e o São Bernardo fora de casa já faz 8 partidas que não ganha. Bom, por esse motivo, e os números aqui ajudando também um pouco, eu vou de Brusque seco, que ganhar dentro da casa do Brusque é bem difícil, né? É um páreo duro aí pro São Bernardo. Jogo 7, Macedônia e Itália. Aqui nas informações, essa primeira informação aqui não é relevante para nos ajudar, mas é interessante, é uma curiosidade. Elif Elmas é o maior artilheiro da Macedônia do Norte com 2 gols, e Mateo Retegin já marcou 2 vezes para a Itália. Bom, uma curiosidade, né? Aqui o que a gente tem de importante é que o vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi a Macedônia do Norte. Não sei se isso é uma zebra, porque a Itália também, né? Esses últimos anos aí não tá numa fase muito boa, não consegue se classificar para a Copa do Mundo. Então a Itália não sei não, viu? A porcentagem para essa partida tá assim: 10% para Macedônia, 20% para o empate e 71% para a Itália. Já os números de aposta, 9,75 para a Macedônia, 4,85 para o empate e 1,35 para a Itália. Bom, olhando esses números, não tem nem muito o que dizer, né? Mesmo a Macedônia ganhando a última partida contra a Itália, nessa partida aqui do jogo 7, eu vou de Itália seco, porque assim como no jogo aqui da Sérvia, no jogo 3, se a Macedônia ganhar da Itália,
é uma zebra das grandes, né? Mas vamos de Itália seco. Jogo 8, Mirassol e Botafogo de São Paulo. Nos últimos 8 encontros, o Mirassol jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Botafogo ganhou apenas um jogo. No geral, 16 partidas entre eles, o Mirassol ganhou 7, houve 5 empates e o Botafogo ganhou 4. Diferença de gols aí 29-21 a favor do Mirassol. Aqui um fato relevante, a última vitória do Botafogo contra o Mirassol foi em 2009, só que é uma vitória como visitante. A porcentagem para essa partida tá assim, 55% para o Mirassol, 28% para o empate e 17% para o Botafogo de São Paulo. Já os números de aposta, 1,72 para o Mirassol, 3,40 para o empate e 5,50 para o Botafogo. Esse histórico aqui do Botafogo contra o Mirassol como visitante pesa bastante, desde 2009, baita de um tabu aí para ser batido pelo Botafogo, e os números aqui também estão favorecendo demais o Mirassol. E para ajudar, o Mirassol ainda joga em casa. Para essa partida aqui do jogo 8, eu vou de Mirassol seco. Vamos falar agora do jogo 9, Finlândia e Dinamarca. O resultado mais comum entre elas é o 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 jogos, a Finlândia ganhou uma vez, houve um empate e a Dinamarca ganhou 5. A Finlândia está vindo de uma sequência de 3 vitórias. A porcentagem para essa partida tá assim, 19% para a Finlândia, 25% para o empate e 55% para a Dinamarca. Já os números de aposta, 4,90 para a Finlândia, 3,76 para o empate e 1,73 para a Dinamarca. Nessa partida aqui do jogo 9, mesmo a Finlândia tá vindo dessa sequência de 3 vitórias consecutivas e tá jogando dentro de casa, tem esse histórico também aí entre eles de que a Dinamarca tem mais partidas ganhas. A Dinamarca é um time de maior tradição que a Finlândia no futebol e os números aqui também tá dando muito a favor para a Dinamarca. Então, mesmo a Dinamarca jogando fora de casa, para essa partida aqui eu vou seco na Dinamarca. Jogo 10, Irlanda e Holanda. Nos últimos 9 jogos, a Irlanda ganhou uma vez, houve 2 empates e a Holanda ganhou 6 vezes. Diferença de gols está 16-6 a favor da Holanda. De informação relevante que nos ajude aqui na Loteca é isso. A porcentagem para essa partida tá assim, 20% para a Irlanda, 24% para o empate e 56% para a Holanda. Já nas odds, 4,72 para a Irlanda, 4,05 para o empate e 1,70 para a Holanda. Os números estão bem a favor da Holanda, mesmo fora de casa. A Holanda ela jogou hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Jogou hoje na quinta-feira, ganhou sua partida e a Irlanda perdeu de 4-2 fora de casa para a Eslovênia. Então, para essa partida aqui, eu vou seco na Holanda, né? Time de maior tradição, porque diferentemente dos campeonatos aqui da Sul-Americano, o Campeonato Brasileiro, jogar fora de casa ou dentro, tanto faz, porque lá as torcidas são bem quietinhas, eles não vêm com bandeirão, não soltam fogos, não taca pedra no ônibus, não grita, não empurra. No máximo eles batem uma palma, tal. Tem um setor ali da torcida, né, que são chamados de ultras, mas é muito difícil uma seleção ter ultras, né? Geralmente é mais time de futebol lá da Europa e mesmo assim não chega no nível das torcidas daqui. Que aqui sim é pressão, na Argentina é pressão, você vai jogar nesses lugares, aí sim a torcida faz a diferença. Mas eu não acredito muito que a torcida da Irlanda vai fazer alguma diferença nesse jogo contra a Holanda. Jogo 11, Atlético Goianiense e Juventude. O resultado mais comum entre eles é 1-1, 3 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Atlético Goianiense ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Juventude ganhou 2 vezes. A diferença de gols é bem pouca, 13-12 a favor do Atlético Goianiense. A porcentagem para essa partida tá assim, 48% para o Atlético Goianiense, 30% para o empate e 22% para o Juventude. Já os números de aposta, 1,95 para o Atlético Goianiense, 3,10 para o empate e 4,33 para o Juventude. Como a gente viu no último vídeo, as últimas partidas do Atlético Goianiense está convencendo bastante, principalmente jogando dentro de casa. É um time que voltou a jogar muito bem. O Juventude é um time forte, tem uma marcação pesada. Pode ser que consiga um empate, às vezes até no contra-ataque aí matar a partida, mas o Atlético Goianiense está demonstrando um bom futebol nessas últimas partidas e eu tô confiando nessa vitória do Atlético Goianiense. Eu vou seco aí no jogo 11, coluna 1.
Jogo 12, Operário e São José. Esse jogo aqui é um daqueles que eu passei a informação geral do campeonato, né? Eu acabei falando que o Operário estava em primeiro lugar. Sim, realmente ele estava em primeiro lugar na primeira fase, né? E agora eles estão no quadrangular, né? Os dois fazem parte do grupo A. Tanto o São José como o Operário perderam a sua primeira partida, então eles estão com 0 na pontuação. O São José é o terceiro colocado e o Operário é o quarto. Aqui, o que temos de informações relevantes é que o Operário não perdia há 5 jogos. Aí, em sua última partida aí, teve uma derrota. Então, essa informação aqui, ela tá um pouquinho atrasada. Mas antes dessa derrota, já fazia 5 partidas que o Operário não perdia. Aqui também uma informação bem importante. Mostra que o Operário é muito forte dentro de casa. 18 partidas sem perder em casa. O Operário, ele perdeu para o São Bernardo fora de casa. Essa outra informação aqui, ela tá válida. O São José não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos fora de casa. Ele perdeu a última partida, mas foi dentro de casa pro Brusque, de 2-1. E o Operário conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos. A porcentagem para essa partida tá assim, 54% para o Operário, 29% para o empate e 18% para o São José. Já os números de aposta, 1,72 para o Operário, 3,25 para o empate e 5,30 para o São José. Para essa partida aqui, mesmo o Operário sendo o último colocado, o São José também, né? Mas eu acho que tem muitos jogos ainda para o Operário buscar a reabilitação aí nesse quadrangular final. Mas aí eu tô acreditando nessa partida que o Operário vai passar pelo São José. Então no jogo 12 eu vou seco aqui no Operário. Jogo 13, CRB e Vitória. O resultado mais comum entre eles é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o CRB jogando em casa ganhou uma vez, houve 2 empates e o Vitória ganhou 2 vezes. No geral, 13 partidas entre eles, o CRB ganhou uma vez, houve 5 empates e o Vitória ganhou 7 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim, 42% para o CRB, 30% para o empate e 28% para o Vitória. Já os números das odds, 2,25 para o CRB, 3,10 para o empate e 3,40 para o Vitória. Aqui nessa partida, mesmo o CRB jogando em casa e jogando bem, com a força da torcida, eu ainda assim estou acreditando numa vitória do Vitória. Mas para garantir, para essa partida aqui do jogo 13, olhando os números, o Vitória está bem melhor colocado no campeonato, briga direta aí para subir para a Série A também, assim como o Sport. Para essa partida aqui, então, eu vou de empate e Vitória. Jogo 14, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. Aqui foi mais um jogo que eu passei a informação completa da primeira fase, né? O Botafogo, nessa fase aqui, ele ganhou o seu primeiro jogo, então é o líder com 3 pontos. E o Volta Redonda empatou a sua partida com o Paysandu e tá na terceira posição. Mas como eu falei, é a primeira rodada que não dá para levar muito em consideração, porque ainda terão mais partidas para ser jogada. Ainda não dá para ter uma base muito boa ainda de, nossa, o Botafogo é o líder. Mas é porque só jogou uma partida, né? Nesse quadrangular aqui. Bom, o que temos de informação relevante aqui é que o Volta Redonda não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Jogando em casa, o Volta Redonda não perde a 9. O Botafogo da Paraíba também tá vindo com números bons, não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos fora de casa. E aqui o que a gente tem de informação relevante é que o Volta Redonda consegue marcar pelo menos um gol nos seus últimos 14 jogos. A porcentagem para essa partida tá assim, 46% para o Volta Redonda, 30% para o empate e 24% para o Botafogo da Paraíba. Já os números de aposta, 2,02 para o Volta Redonda, 3,05 para o empate e 3,85 para o Botafogo. Um jogo bem difícil aqui de ser analisado, porque o histórico aqui mostra que o Botafogo joga bem fora de casa, Volta Redonda também está jogando bem. Acredito que vai ser um jogo bem igual entre essas duas equipes aí. Para essa partida aqui, eu vou seco no Volta Redonda, porque eu já usei os meus 3 triplos. Eu geralmente nos vídeos eu não costumo passar disso, mas fica uma dica, se você tiver um dinheiro sobrando, eu ainda jogaria no empate aqui, porque o Botafogo ele joga bem fora de casa. E aí, pessoal, será que vai sair esses 600 mil aí para nós? As loterias estão fazendo de tudo para essa loteca 1077 acumular, colocando uns jogos
bem fora do padrão aí para ser analisados, mas não tem problema, a gente vai para cima, vai em busca dos números aí, de informação que ajude a fazer o jogo aí melhor, até chegar no resultado. Se você gostou dos palpites, se você gostou das informações, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajuda demais aí ao nosso crescimento. E você se inscrevendo no canal, o YouTube acaba informando, enviando notificações informando que tem vídeo novo. Quero agradecer se você assistiu até aqui. E é isso aí, pessoal. Boa sorte para todo mundo, um bom final de semana aí e vamos ver se a gente ganha esses 600 mil aí. Fui!